Tudo bem com você? Vamos orar para começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco, Pai, nesse propósito. Obrigada pelo seu ensinamento, pela tua capacitação em nós, pela tua sustentabilidade em nós, Pai. De nós mesmos nós não conseguiríamos, Jesus, estar aqui para esse encontro, na tua presença. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia e nos convencer e nos capacitar, Pai, para esse encontro, para entender a palavra, para viver a palavra, ser transformado, Pai, ter a nossa mente transformada e sermos corajosos para não tomarmos a forma desse mundo, Pai. Que nós possamos ter coragem, força e ousadia para escolher o Senhor ao invés do mundo, Pai. Que a nossa vontade esteja alinhada com a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que a nossa mente seja renovada para nós usufruirmos dessa vontade, Pai, aceitarmos, recebermos e viver a tua vontade na nossa vida. Nos capacita, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou ler Levítico 16 a 18, Salmos 55, Lucas 19. Ontem eu mencionei o Levítico 16 e não li. Eu vou ler na NVT. O Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: avisa seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas as instruções. Levará um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho, diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado. 2 bodes, um para a oferta pelo pecado e um carneiro para... Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para um holocausto. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para os desertos, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel, no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará um incensário e encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor. Pegará também 2 punhados do incenso perfumado em pó e levará o incensário e o incenso para trás da cortina interna. Ali, na presença do Senhor, colocará o incenso sobre as brasas ardentes, para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa da arca, o lugar da expiação, que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Depois pegará um pouco do sangue do novilho molhado nele e o dedo e aspergirá ao lado leste da tampa. Então, com o dedo, aspergirá com o sangue 7 vezes diante da tampa. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo, fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia de expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia depois de fazer expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Desse modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e o tornará santo.
Quando Arão terminar de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Quando Arão voltar para dentro da tenda do encontro, tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado, vestirá suas roupas habituais e sairá para apresentar um holocausto para si mesmo e um holocausto para o povo. Desse modo, fará expiação por si mesmo e pelo povo. Por fim, queimará no altar toda a gordura da oferta pelo pecado. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel levará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. O novilho e o bode apresentados como oferta pelo pecado, cujo sangue Arão trouxer ao lugar santíssimo para a cerimônia de expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos dos animais serão queimados. O homem que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado. Levítico 17. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Isto é o que o Senhor ordenou. Se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito em qualquer lugar dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto um assassino. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, para que ele os apresente ao Senhor como ofertas de paz. Então o Senhor derramará o sangue no altar do Senhor. Então o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não deverão mais oferecer sacrifícios a ídolos em forma de bode, cometendo prostituição. Essa é uma lei permanente para eles e deverá ser cumprida de geração em geração. Deles também a seguinte ordem: se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês apresentar um holocausto ou um sacrifício, mas não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se algum israelita de nascimento ou estrangeiro que vive entre vocês comer sangue, sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma vaca ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e o cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue, por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. E se um israelita de nascimento ou um estrangeiro comer a carne de um animal que morreu de forma natural ou foi despedaçado por animais selvagens, lavará as roupas e se banhará com água. Ficará cerimonialmente impuro até o entardecer, mas depois disso estará puro. Se, contudo, não lavar as roupas e não se banhar, será castigado por causa do seu pecado. Levítico 18.
Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: Eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o estilo da vida deles, obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Jamais tenha relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre seu pai tendo relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima de sua mãe. Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, ela é mulher de seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela, e não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas. Isso é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com uma mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do Deus, eu sou o Senhor. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal, e mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com eles. Isso é depravação. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei seus habitantes. Farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra para onde eu os estou levando. E foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los, como fará com os povos que agora vivem ali. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Salmos 55. Ouve minha oração, ó Deus, não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas sobre mim, trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do peito meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico, e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde o Senhor e frustra seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo que está desmoronando, ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa. Que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me livrará pela manhã. Ao meio-dia e à noite clamo angustiado, e ele ouve minha voz. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha.
embora muitos ainda estejam contra mim. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem. Pois meus inimigos não querem mudar sua conduta, eles não temem a Deus. Quanto ao meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançará os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em Ti. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguiu olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça, depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei também alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aleluia. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia, então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: Invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: Não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo, foi fiel no pouco e eu lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: Tomem o dinheiro deste servo e deem aos que têm 10 moedas. Mas, Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: Sim, ao que tem mais lhe será dado, mais do que nada tenha, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e a Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondam apenas, o Senhor precisa deles. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto o desamarraram, seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre as multidões disseram:
entre a multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores, pois dizem estas coisas. Ele respondeu: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será casa de oração, mas vocês as transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei, outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiram pensar no modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado é teu nome, bendito, santo é o teu nome, Pai. Eu oro agora, Pai, por todos os teus filhos, Senhor. Eu oro agora por todos que o Senhor deu a vida, Jesus. Por aqueles que não foram alcançados ainda. Eu oro agora, Pai, para que os olhos deles se abram, os ouvidos se abram, Pai, que eles possam ouvir a palavra, que eles possam ver, Senhor, que o Senhor deixou o Espírito Santo, que eles possam ser consolados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo, que eles possam se aproximar do Senhor, Pai, através da palavra, Jesus. Que haja fé na terra, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar fé na terra, Pai. Nós oramos agora, Pai, por todos aqueles que estão frios, Jesus. Que aqueles que se esfriaram, que já tiveram o primeiro amor, que já te reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas, mas se desviaram. Se esfriaram, se decepcionaram com a igreja, Pai. Se decepcionaram com homens. Senhor, revela-se a estes, Pai. Não foi o Senhor quem os decepcionou, foram homens, Pai. Que eles possam voltar para a Tua presença, voltar para a Tua palavra, Pai, se congregar novamente. Que eles possam ser transformados, firmar os olhos no Senhor, que é imutável, firmar os olhos no Senhor, que não falha, Pai. Que nós possamos, Senhor, ficar firmes, não nos desviarmos para a direita nem para a esquerda. Que possamos, Pai, ter o Senhor, a nossa fé na rocha, que é o Senhor. Que o Senhor possa nos convencer, Pai, nos transformar, nos preparar para o grande dia, Jesus, para não sermos aqueles que o Senhor diz que não nos reconhecem. Pai, que nós sejamos reconhecidos por termos a fé genuína, por termos, Senhor, nossa vida mudada, por nos parecermos com o Senhor, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Louvado é o teu nome, bendito, glorificado para sempre é o teu nome. Santo, poderoso é o nome de Jesus. Santo para sempre é o nome de Jesus. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa palavra, que você se inscreva nesse canal para você voltar aqui novamente, que você comente nesse vídeo e compartilhe ele para muitas pessoas, para que elas também possam receber o que você recebeu aqui agora, em nome de Jesus. Amém? E até amanhã.